Olá, bem-vindos para mais um encontro aqui no nosso canal Alguma Dúvida? Direito Penal, parte geral. Bom, o tema de hoje é teorias do dolo. Vamos conversar um pouquinho sobre as chamadas teorias do dolo, que tentam explicar quando a conduta deve ou não deve ser considerada dolosa, tentam explicar o que deve ser considerado dolo. Tá. A gente sabe que, tradicionalmente, dolo é consciência e vontade. Mas a ideia de dolo como consciência e vontade nasce em uma determinada teoria, que é uma teoria da vontade, aí ela se expande, chega numa outra teoria, numa outra. Vamos dar uma olhada quais são as mais importantes teorias do dolo, em especial aquelas mais faladas no Brasil, aquelas mais lembradas nas provas públicas. Vamos lá? Bom, já até antecipo. Eu quero falar de seis teorias do dolo. Bastante coisa, né? E mesmo assim, nós temos muitas outras teorias do dolo. Tá? Então a ideia é bater nessas seis, que são as seis mais importantes. Vamos ver quais aquelas que são expressamente adotadas na legislação brasileira também. Vamos lá? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em teorias do dolo, deixa eu colocar aqui, ó. Teorias do dolo. A primeira teoria do dolo é a chamada teoria da vontade. Dolo é querer. Né? É aquela ideia de dolo como intenção, aquela ideia, eu não vou dizer que ela é quase intuitiva, mas quando a gente escuta um leigo falando sobre dolo, ele normalmente está querendo falar de intenção, né? De querer. Então, eu quero matar, eu atirei porque queria matar, eu joguei a pedra porque eu queria quebrar. Então, essa teoria da vontade diz que dolo é querer. Quem quer tem dolo, quem não quer não tem dolo. Pronto. Tá bom? Tá bom. Essa é a primeira teoria do dolo. Uma segunda teoria do dolo será a teoria do consentimento, teoria do assentimento. Para a teoria do consentimento, teoria do assentimento, dolo não é apenas querer. Também há dolo, basta para o dolo o prever e aceitar o risco do resultado, tolerar o resultado, ser indiferente ao resultado. Na famosa fórmula de Frank, Frank é um autor alemão lá do início do século XX, da primeira década, né, do século XX, muitas de suas mais importantes obras. Na famosa fórmula de Frank, no dolo eventual, o sujeito pensa assim: aconteça o que acontecer, mantenho a minha conduta. Eu vou jogar a faca, mesmo sabendo que posso acabar matando aquela pessoa. Eu vou continuar dirigindo em alta velocidade, mesmo sabendo que assim posso acabar atingindo aquela pessoa. Então, isso é o dolo eventual. A ideia de prever que o resultado é possível, é provável e aceitar o risco. Aconteça o que acontecer, vou manter a minha conduta. Olha, mas o semáforo está vermelho, esse é um horário movimentado, os carros estão passando do outro lado. Eu não quero acertar nenhum outro carro, mas se acontecer, aconteça o que acontecer, eu vou passar o sinal vermelho. Isso é dolo eventual. Tá? É o aconteça o que acontecer, mantenho a minha conduta, eu sou indiferente em relação ao resultado, eu tenho previsão e aceito o risco do resultado. Se acontecer, que se exploda. Tá? Essa é a ideia da teoria do consentimento. Então, para quem adota a teoria do consentimento, não precisa querer, basta aceitar o risco para ter dolo. Uma terceira teoria é a teoria da probabilidade. Tá? Para a teoria da probabilidade, não importa se o sujeito quis ou aceitou o risco, basta que ele saiba que o resultado é provável. Então o autor pega e pensa: olha, eu vou passar no sinal vermelho, esse é um horário movimentado, estou vendo carros na outra direção. Se eu passar no sinal vermelho, é provável que eu provoque uma colisão.
E aí não importa se ele quer a colisão e a morte de alguém, ou se ele aceita o risco, ou se ele tem certeza que vai evitar, não interessa. Se ele sabe que é provável, se ele sabe que tem o risco do resultado e que esse risco é provável, é algo que provavelmente vai acontecer, ele tem dolo. Não importa se ele está querendo, se ele está aceitando o risco ou se ele tem certeza que vai evitar. Para a teoria da probabilidade, o sentimento do autor em relação ao resultado não importa. O que importa é a sua cognição. Por isso, aliás, que enquanto a teoria da vontade, a teoria do consentimento são chamadas teorias volitivas do dolo, porque elas têm a ver com o sentimento do autor em relação ao resultado, ao que vai acontecer com a sua conduta, não é? Eu quero aquele resultado, eu aceito o risco do resultado, tem a ver com o sentimento do autor em relação ao resultado. Quando a teoria da vontade e a teoria do consentimento são volitivas, tem a ver com o sentimento do autor em relação ao resultado, da teoria da probabilidade para frente, elas são cognitivas. Elas não se importam com o que o sujeito sente em relação ao resultado. Se ele quer, se ele aceita o risco, se ele tem certeza que vai evitar, se ele confia que vai evitar, se ele acha que não vai acontecer, não interessa. Basta que ele tenha o resultado provável. E basta, então, ter como provável o resultado. Além da teoria da probabilidade, a gente tem a teoria da representação. O que é a teoria da representação? Ela também é uma teoria cognitiva, então ela não está nem aí, né, com o que o sujeito sente sobre o resultado. Basta, né, que o sujeito tenha previsão, faça previsão do resultado, tenha o resultado como possível. Então, o sujeito está dirigindo o carro, ele olha e fala, puxa, é possível que se eu continuar dirigindo nessa velocidade, nesse semáforo, com essa chuva, é possível que eu atropele alguém. Pronto, ele tem dolo. Tá? Ele tem dolo. Nossa, Gustavo, mas é um dolo muito, muito frágil, né? Exige-se muito pouco aqui para ter dolo. O sujeito não precisa querer, não precisa aceitar o risco, não precisa nem imaginar como provável. Basta que seja como possível. Né? Basta que seja como possível. Essa era uma ideia foi muito forte na Alemanha, lá no começo do século XX também. A ideia, né, que se pregava então era a seguinte: se o sujeito está praticando uma conduta e ele sabe que é possível um determinado resultado e ele mantém a conduta, porque ele está desprezando o bem jurídico aliado àquele resultado. Ele está desprezando o bem jurídico relacionado com aquele resultado. E esse desprezo deve trazer uma responsabilidade dolosa. Então, é um dolo que exige muito pouco, sim, sem dúvida, mas é uma das teorias do dolo, teoria da representação. Chamo a atenção de vocês também para a questão da prova. Né? Pensa nessas 4 teorias, que são até as mais tradicionais, as que costumam constar dos manuais de direito penal. Pensa nessas 4 teorias como elas são mais difíceis ou mais fáceis de fazer prova em juízo, provar, né, lá no processo. Né? Provar o que alguém quer, teoria da vontade, é difícil provar o que o sujeito quer. Eu sempre brinco com isso em aula, né? Eu chego para um aluno desavisado, assim, aquele que está mais distraído na sala de aula, e pergunto, o que você quer? Ele fala, oi, o que você quer? Eu falo, como assim? O que você quer aqui? Não, hein? Oi, o que você quer hoje? Ele, nem você sabe o que você quer, imagina o juiz. Né? Pois é, muitas vezes nós estamos fazendo coisas sem ter, né, um querer determinado, um objetivo fixado para o nosso agir, né? E mesmo assim a gente exige uma prova sobre esse querer para falar que o sujeito tem dolo. Então provar o dolo na teoria da vontade é muito difícil, é muito difícil. Né? Em alguns casos dá. O sujeito foi lá e deu 12 facadas no coração do outro. Acho que ele queria matar, né? Poxa, tá. Mas, em regra, é muito difícil provar o dolo na teoria da vontade. Na teoria do consentimento é mais fácil, porque não precisa provar que queria, basta provar que aceitou o risco.
Tá? Então, todo mundo que faz isso está aceitando o risco, então ele também. Tá? Esse raciocínio por aproximação, essa demonstração por aproximação, costuma ser aceita. Fica mais fácil provar na teoria do consentimento que na teoria da vontade. Na teoria da probabilidade é ainda mais fácil provar, porque você não precisa nem mostrar que o sujeito aceitou o risco, porque demonstrar sentimento, que é o que caracteriza as teorias volitivas, né, a primeira e a segunda, é sempre mais complicadinho. Na terceira, na teoria da probabilidade, você não precisa provar o que o sujeito sente a respeito do resultado, se ele aceita o risco, se ele tem certeza que vai evitar. Não, não, não. Basta provar que ele sabia que era provável. Né? Então, olha, ele sabia que era provável. Todo mundo que estava subindo na rampa estava caindo. Ele sabia que era provável. Estava passando o carro do outro lado. Ele sabia que era provável. Outras 10 pessoas já tinham tomado essa substância e tinham padecido. Tá? Percebe? Você não precisa mostrar o sentimento do sujeito, apenas que ele sabia que era provável. Não é tão fácil provar, mas é mais fácil. E na teoria da perdão, na teoria da representação é mais fácil ainda. É pegar e pensar, ora, ele sabe que é possível que o sujeito tenha uma lesão se ingerir essa substância. Todo mundo sabe que é possível atropelar alguém se continuar dirigindo dessa maneira. Todo mundo sabe que é possível. Então perceba que a teoria da representação ela é ainda mais fácil de provar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os tribunais e mesmo a doutrina acaba guinando para uma para outra teoria porque está querendo condenar mais. Ou guinando para uma outra teoria porque está querendo absolver mais. E aí, se você quer absolver mais, se você quer limitar mais o direito penal, você vai ficar mais perto das teorias da vontade e do consentimento. Se você quer condenar mais, quer um direito penal muito expansivo, você vai ficar mais perto das teorias cognitivas, como probabilidade e representação. Tá? Tá. Gustavo, isso tem um pouco a ver também com os concursos, né? Tem a ver também com os concursos. Concursos mais libertários vão sempre se agarrar às teorias volitivas. Concursos que têm uma visão mais rigorosa de direito penal já vão olhar para as cognitivas com mais carinho. Em especial com as próximas duas que eu vou falar agora. Teoria do risco desprotegido, que é uma teoria que não consta tanto assim nos manuais brasileiros, mas ela é importante no direito europeu e ela já constou em concurso aqui no Brasil, em concurso do Ministério Público. O que é a teoria do risco desprotegido, risco deliberado? A gente vai dizer que tem dolo, a gente vai atribuir dolo ao autor, se ele deliberadamente se coloca em uma situação na qual o resultado é aleatório, na qual o resultado foge, escapa do controle. Tá? Então, a ideia é a seguinte: se o sujeito sabe que está se colocando em uma situação na qual o resultado escapa de seu controle, eu digo que ele tem dolo. Ele não precisa querer, ele não precisa aceitar o risco, ele não precisa ter como provável. É verdade que ele precisa saber que é possível. Mais do que isso, ele precisa saber que o resultado lesivo não só é possível, como já não está mais em seu controle. Ele se colocou em uma situação na qual o resultado já não está mais em seu controle. Tá? Ele quis se colocar consciente, deliberadamente, em uma situação na qual o resultado não está mais em seu controle. Eu dou o seguinte exemplo para tentar ilustrar. Imagine um sujeito que vem dirigindo um carro a 50 km por hora. Tá? Ele está dirigindo numa rua que aceita 50 km por hora. Tá? É a velocidade admitida. Mas é uma rua muito estreita. Muito estreita. Passa o carro apenas, e olhe lá. Tá. E ele vai passar na frente de um bar de faculdade. Você fez faculdade ou faz faculdade de direito, sabe como é que é o bar de faculdade, não é isso? A faculdade, o bar da faculdade, é aquele barzinho capenga, porcaria, que tem uma calçada de 1,5 m, 2 metros, na qual se acumulam, aglutinam, amalgamam, talvez seja a melhor expressão, 300 jovens, né? Estão todos ali encaixados, amalgamados, né?
Tá. Então, como eles estão amalgamados na calçada, qualquer um que respirar, tossir ou falar, né, mexendo os braços, vai acabar empurrando em cadeia e um deles vai acabar pondo o pezinho na rua. E se colocar o pé na rua, já o carro já não passa, o carro passa por cima do pé. Porque, como eu disse, a rua é muito estreita, só passa o carro. Então, imagine que o cara está 50 por hora, né? Com o carro dele, ele vê os jovens amalgamados na calçada e ele sabe que qualquer hora um deles pode colocar o pé na calçada, porque estão todos muito comprimidos ali. Né? Tá. A 50 por hora, que é a velocidade autorizada, se o jovem colocar o pé na calçada e ele estiver perto, não vai dar tempo dele brecar. Ele sabe disso. Mas ele pensa: olha, eu vou continuar a 50 por hora. Pode ser que ele esteja fazendo isso porque ele quer atropelar os jovens que ficam na calçada porque não gosta deles. Pode ser que ele aceite o risco. Tá? Não, se atropelar, atropelei, não importa. Pode ser que ele tenha certeza que vai evitar. Não, não, eu vou evitar. Eu vou dar luz alta, eu vou buzinar, eu vou acenar com a mão, eu vou gritar. Isso não interessa. Tá? O que basta é que ele saiba que a 50 por hora, passando na frente da calçada em que estão os jovens, se um jovem colocar o pé na rua, não dá tempo dele frear. Ou seja, o resultado escapa ao seu controle. A lesão escapa ao seu controle. Ficou aleatória. Ele se colocou em uma situação, né, passando a 50 por hora na frente da calçada com os jovens, em que a lesão ou não lesão aos jovens escapa ao seu controle, está nos dados, virou uma questão de sorte, aleatória. Então, ele tem dolo. Você pode dizer que ele está agindo com dolo de machucar os jovens. Deu para pegar? Beleza? Joia? Joia! Dolo, então, poderia ser imputado, poderia ser reconhecido, desde que o sujeito deliberadamente se coloque em uma situação na qual o resultado escapa ao seu controle. E a última teoria dessas 6 é a chamada famosa, tão comentada teoria da cegueira deliberada. Para essa teoria, a gente atribui dolo, reconhece dolo na conduta daquele que não precisa querer, não precisa aceitar o risco, basta que ele tenha preferido não conhecer as circunstâncias de sua conduta. Ele escolhe não saber o que está fazendo. Ele escolhe não saber se está praticando o crime. Ele escolhe não saber a origem do dinheiro. Tá? Para poder depois argumentar que não pode responder por lavagem de dinheiro. Ele não sabia a origem ilícita do dinheiro. Ele escolhe não saber a origem daquele objeto, porque assim depois ele pode argumentar que não praticou receptação. Ele escolhe não saber o que tem na valise que ele leva de um lugar a outro, para depois poder argumentar que não pode responder por tráfico de drogas. Não. Se ele deliberou, aceitou, escolheu não conhecer as circunstâncias do que faz, deve responder por dolo. Tá? Perceba como essa teoria é muito fácil de provar dolo com ela. Porque você vira para o réu e fala assim: você sabia que era droga? Não. Você aceitou o risco? Não. Você não, como você não aceitou o risco? Você pegou a mala, levou para lá, mas eu não sabia o que tinha na mala. Então você escolheu não saber o que tinha na mala que você estava levando de um lugar para outro. Então é dolo. Não pela teoria da vontade e do consentimento, mas pela cegueira deliberada. Tá? Você sabia que esse dinheiro era produto de crime? Não, não sabia. Você aceitou o risco? Não, não aceitei o risco. Como não aceitou o risco? Você não viu que malas de dinheiro chegando aqui, sujeito comprando imóvel com dinheiro? Quem é que compra imóvel com dinheiro, rapaz? Claro que você sabia, claro que você aceitou o risco. Não, não, eu fiz questão de não saber de onde vinha o dinheiro. Eu falei pro cara: não me diga de onde vem o dinheiro, eu não quero saber. Ah, então você escolheu não conhecer as circunstâncias de sua conduta. Você deliberou por não saber o que fazia. Cegueira deliberada, você responde por dolo. Percebeu? Joia? Tanto que no Brasil, por hora, muito se associa essa teoria da cegueira deliberada aos crimes de colarinho branco, em especial a lavagem de dinheiro. Né? Em tantos e quantos países, em especial nos Estados Unidos, é muito comum o uso dessa teoria também para o tráfico de drogas. Tá? Tá. Bom, esse é o grande quadro das teorias do dolo.
quais são expressamente adotadas pelo Código Penal brasileiro? As duas primeiras, as teorias volitivas, a teoria da vontade e a teoria do consentimento. São as duas teorias expressamente adotadas no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Aí você vai virar para mim e falar, bom, Gustavo, se só essas são adotadas no Código Penal, são essas as adotadas no Brasil? Vou te responder, não. Não. Na doutrina, você vai ter gente defendendo a teoria da probabilidade, vai ter gente defendendo a do risco desprotegido, vai ter gente defendendo a cegueira deliberada. E nos tribunais, você vai ter vários acórdãos já admitindo a teoria da cegueira deliberada para condenar por dolo, para atribuir dolo ao autor, apesar da falta de previsão legal. Fica claro que eu não concordo com isso, né? Mas sim você tem vários acórdãos aceitando a cegueira deliberada como fundamento para se condenar alguém por crime doloso. Tá joia? Tá joia. Gente, era isso. Super obrigado pela sua atenção. Fico ao dispor aqui nos comentários, hein? Qualquer dúvida ou comentário. Até a próxima.